Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Seja muito bem-vindo ao projeto Explanação Evangélica da Seara Bendita. A nossa reflexão de hoje é sobre alimento espiritual. A passagem escolhida está no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 27, e são palavras de Jesus. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Jesus nos conhece muito bem e sabe que estamos no mundo material e, por isso, estamos às voltas com as questões desse mundo. Porém, para que sempre tenhamos em mente que aqui é mais uma experiência para o nosso espírito, Jesus nos convida a lembrar que, além do alimento material, nós precisamos também do alimento espiritual. Ele usa a expressão o alimento que se perde para se referir aos alimentos físicos, que são momentâneos e que saciam apenas por uma parcela de tempo as nossas necessidades físicas. Em contrapartida, Jesus fala sobre a comida que subsiste para a vida eterna, que é o alimento espiritual. É a busca pela verdade, pela fé e pelo relacionamento com Deus, que podemos traduzir como o amor e a caridade. E quem nos ajuda a entender sobre o nosso alimento espiritual é Paulo de Tarso. Paulo irá nos mostrar a diferença do amor passional, que tem no seu íntimo a necessidade de se ter a troca, como o amor de cônjuges, e o amor, caridade, também chamado ágape, que quer o bem do próximo e tem a sua fonte em Deus, que nos amou primeiro. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, ele diz: ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse caridade, seria como bronze que soa ou como símbolo que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia, conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse caridade, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. Essa primeira parte do capítulo 13 podemos comparar com aquele professor que se prepara para ministrar um seminário. Ele se dedica, prepara a aula, se instrui, pesquisa, porém, chegando o dia, não tem nenhum aluno para ele ensinar. Conosco também é assim. Por mais instruídos, desenvolvidos, com vários dons que possamos ser abençoados, se não tivermos o alimento espiritual primordial, de nada adiantará. No trecho a seguir, Paulo nos ajuda a compreender o que é o amor à caridade ágape. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho. Nada faz de inconveniente, nada procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais passará. Mais à frente ele diz: quando era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio da criança. Nesse trecho, ele nos diz que passamos muito tempo como crianças espirituais. Porém, a partir do momento que tivermos consciência do amor ágape nos nossos corações, nos tornaremos adultos espirituais. Paulo iniciou a sua transformação de criança espiritual para homem espiritual quando se permitiu ficar 3 anos no deserto, se autoconhecendo, se despojando do homem velho. Para Paulo houve essa necessidade porque ele trazia em si a rigidez dos doutores da lei da época de Jesus, em que perseguir cristãos era sua meta. Paulo precisou se despojar de toda a couraça que havia colocado em si mesmo, através da lei do amor trazida por Jesus.
E finalizando esse hino ao amor e à caridade, ele nos diz: agora meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem fé, esperança, caridade. Essas três coisas, a maior delas, porém, é a caridade. Com esse roteiro de Paulo, nós podemos seguir a lição de Jesus, nos dizendo para trabalhar pelo alimento espiritual. E o primeiro ponto que devemos lembrar é que não encontraremos nas palavras de Jesus nenhum mandamento para fazermos feitos extraordinários. Quando olhamos a trajetória de Jesus através da narrativa dos evangelhos, vemos que uma das lições mais marcantes que ele nos deixa é a simplicidade em sua vida. Em seu nascimento, ele estava numa manjedoura. Quando nos fala do alimento espiritual, ele diz que é o pão, o alimento mais básico que temos. Quando disse à mulher samaritana que poderia saciar a sua sede, foi na forma de água e não de outra bebida. E como podemos nos nutrir com o pão da vida? Através da oração, fortificando a nossa fé, nosso otimismo, nosso amor, tanto por nós mesmos como pelo outro. Jesus nos pede equilíbrio entre a vida material e a vida espiritual. Há uma frase atribuída a Chico Xavier em que ele diz: Jesus não nos pediu muita coisa, não pediu que escalássemos o Everest. Jesus pediu que nos amássemos uns aos outros. Muitas vezes nos esquecemos que o mais simples pode ser o mais importante para as nossas vidas. As leis de Deus estão no nosso íntimo, assim como os sentimentos sagrados que nos foram dados pelo Pai da vida. E como fazer para que no nosso cotidiano corrido possamos nos alimentar espiritualmente de forma adequada? No início pode até parecer desafiador, porque tudo o que fizermos para nos tornar um hábito precisamos de repetição e persistência. O primeiro passo é nos atentar aos nossos pensamentos. Qual é a qualidade dos nossos pensamentos? O que pensamos se transforma em sentimentos, palavras e ações. Quando ingerimos um alimento estragado, nosso organismo sente e rejeita. Assim também os pensamentos que não são bons nos intoxicam. O espírito miramês, através da psicografia de João Nunes Maia, no livro Horizontes da Fala, no capítulo 53, nos ensina que os pensamentos têm sons, cor e cheiro. Falamos primeiro no mental, para depois falarmos na conversa física. Se quisermos disciplinar o falar, primeiramente temos que disciplinar os nossos pensamentos. A harmonia dos nossos pensamentos faz com que a nossa conversa seja mais digna, e assim nos sintonizaremos com as ondas do bem, do amor e da verdade. Um exercício que podemos fazer para observar a qualidade dos nossos pensamentos é nos atentarmos às tarefas que realizamos no nosso cotidiano. Se estivermos conversando com alguém, prestemos atenção ao assunto. Se estivermos redigindo um texto, atentemos ao texto. Se estivermos fazendo alguma tarefa doméstica, atentemos a ela. Estes exercícios nos ajudarão a manter e melhorar o nosso foco e assim prestarmos atenção aos nossos pensamentos. E prestar atenção na qualidade dos nossos pensamentos, assim como prestarmos atenção à qualidade dos alimentos que ingerimos e nas tarefas que realizamos, fará com que trabalhemos em prol do nosso alimento espiritual. Que nos alimentemos diariamente do pão da vida com fé, esperança e caridade, nos tornando a cada dia um pouquinho melhores do que fomos ontem. Que a paz e a luz do Mestre Jesus permaneçam entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus.